Então, pessoal, continuando aqui, eu agora vou fazer um teste de Qi quadrado, tá? Então, nós queremos fazer uma análise, né, que o teste de Qi quadrado, ele vai analisar as questões de correlação. Então, dado a nossa hipótese e o nosso P, nós podemos rejeitar a amostra ou não, tá? Então, eu tenho esse conjunto de dados, geralmente, nós costumamos dizer que nós temos o observado, né, que isso aqui é o valor observado, são dados brutos, né, que é o valor observado, e agora nós vamos ter o esperado, tá? De que forma? Então nós teremos, eu vou só tirar isso aqui para não perder o foco, mas aqui é o observado, tá? E aqui vai ser o esperado. Aqui embaixo eu já coloquei o valor P, ó, nós vamos ter que calcular o valor P. Então, e nós vamos ter a nossa hipótese. Geralmente o nosso H0 é 0,005, né? Que é um valor diante dos estudos, que é um valor significativo para análise. Então, ó, aqui no valor esperado, eu vou ter baixo, alto e total. O total será o mesmo, tá? O total esperado. Só que dessa vez, aqui, nós fazemos a conta meio que em valores de porcentagem, digamos assim, tá? Aqui nós queremos saber o grau de satisfação e estilos de liderança. Se algo aqui influencia, de certa forma, se ser baixo ou ser alto, influencia para o fator de liderança ou não, tá? Então, como é que nós calculamos aqui? Líder, liderado e não classificável, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como é que eu calculo isso daqui? Então, eu vou fazer D3, então vai ser D3 vezes B6, né? D3 vezes B6, assim, ó. Para saber se é líder, vai ser assim, ó. D3 vezes B6. Eu costumo usar parênteses, porque ainda sou daquele tempo antigo da matemática, tá? Preservar o que está dentro de parênteses e depois faz o que está fora, de certa forma. Posso até estar equivocado, mas é assim. Então, feito isso, agora eu tenho que, ó, é 19,19 para baixo, tendo essa estimativa, tá? Fazendo essa conta. Para o próximo passo, o liderado, de certo modo, nós vamos fazer quem? No liderado, nós vamos fazer B6 vezes D4 dividido por D6, tá? Então, nós vamos fazer no liderado aqui, ó, B6 vezes D4 dividido por D6. Conforme eu mencionei, eu gosto de fazer entre parênteses, por mais que o Excel já subentenda que você está fazendo uma coluna vezes a outra, mas eu sou adepto ainda a esses requisitos, tá? E aqui eu vou diminuir o número de casas decimais, só para ficar mais elegante, ok? No próximo passo, não classificável, eu vou fazer quem? B6 vezes D5 dividido por D6. De novo, vou fazer aquilo que eu sempre gosto de fazer. Então, aí eu já tenho o valor em termos de estatística. Então, o total vai ser o mesmo. Deixa eu só colocar aqui o total. Que o total, se nós fizermos aquela forma matemática mesmo daqui da soma, igual esse
esse mais esse. Então, tem os mesmos 43% daqui de cima. Os mesmos 43%, digamos assim, do total de pessoas, tá? Para baixo. E aqui nós estamos levando em conta o total da amostra, tá? 95 pessoas foram analisadas para nós termos se tinha correlação de questões de liderança, tá beleza? Inclusive esse exemplo está nos slides. Agora nós vamos fazer a questão do líder alto. Como é que nós fazemos essa questão do líder sendo alto? Nós vamos fazer C6, então aqui vai ser igual C6 vezes D5, aliás, 4 dividido pelo total, no caso, né? Dividido por D6. Pronto, aí nós já temos aqui o valor do líder alto. Só um instante que eu acho que Peraí. No caso aqui, pessoal, é D3, ó, que é o líder. Nós estamos falando no líder. Eu coloquei liderado, tá? No liderado, agora sim. Liderado, nós vamos fazer quem? Esse daqui vezes esse. Toda vez eu esqueço o parênteses, né? Mas vamos lá. Eu gosto de colocar o parênteses. Dividido pelo total, ó. Dividido por D6. Tá? Aqui agora nós vamos fazer esse daqui vezes esse daqui dividido por esse. Então, o que é que nós estamos pegando? Ó? O total de altos aqui vezes o não qualificável, ou seja, tanto baixo quanto alto, né? E dividindo pelo total. E assim nós chegamos aos valores em porcentagem, digamos assim, tá? Eu vou usar a soma aqui. Aqui também é soma. E aqui nós chegamos ao total de entrevistados. Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer a correlação, né? Aqui nós temos o valor P. Como é que nós fazemos o valor P? O valor P vai levar em conta teste. Agora sim, aqui nós vamos usar o teste Key. Aqui, o próprio Excel, nós já podemos fazer, ó, igual teste Key, ó, Key-Qua. Tá vendo? Ó? Teste Key-Qua. Aí nós vamos dizer de quem? B3, ó, B3 já está sendo selecionado lá. B3, 2 pontos, C4. Por quê? Ó? Porque aí ele está pegando tanto os valores de B3 e B4, além de pegar os valores de C4, tá? C3 e C4. Então aqui, agora, ele está fazendo a correlação para saber se existe essa correlação para nós aceitarmos ou rejeitarmos o conjunto de dados, tá? Então agora nós vamos levar em conta, nós vamos pegar agora esses valores aqui de baixo, assim, ó, ponto e vírgula, esse é B9, eu costumo digitar porque facilita, 2 pontos, C10, ó. Então, ó, pegou todos os conjuntos que nós queremos levar em conta, tá? Aplicado, ó. Então, neste caso aqui, já vai ser menor do que o nosso H0, tá?
E ainda ele vai levar em conta o número de linhas e colunas aqui, ó. Vai ter o grau de liberdade, que aí como é que nós fazemos o grau de liberdade? Esse número de linhas e colunas é para nós determinarmos o grau de liberdade, tá? Então, ó, deixa eu só, que eu gosto sempre de colocar uma fonte só, tá? Então aqui, como é que nós vamos definir o grau de liberdade? O grau de liberdade vai ser feito da seguinte forma. B15, quem é B15? B15 é o número de linhas, e B16 é o número de colunas, tá? Então aqui eu vou simplesmente fazer assim, ó. B15 menos 1. Opa, peraí, foi mal. Aí vezes B16 menos 1. Pronto. Aqui é o nosso grau de liberdade, tá? Ele está levando em conta as linhas e colunas que estão os valores de alto e baixo, tá? O nosso valor, o nosso alfa vai ser 0,01. Tá? O valor crítico, como é que eu faço o valor crítico? O valor crítico vai ser a inversão do QI, né? Valor crítico, inv Q quadrado, ó. Então eu avalio ainda o valor crítico, aí eu vou colocar quem? B14, B17. Então eu estou levando em conta todos esses valores que aqui estão, né? O valor de P, as linhas e colunas e os graus de liberdade, tá? Opa. Peraí, que aqui é ponto e vírgula nesse caso. Peço, né? Desculpa. Que eu estou levando em conta o valor de P e o grau de liberdade, tá? Agora sim. Pronto. Meu grau de liberdade. E a estatística do Q quadrado, como é que eu faço a estatística do Q quadrado? Eu vou fazer uma inversão também, aqui. Eu vou só esticar aqui e vou trocar os valores, tá? Dá 2 cliques aqui em cima. E eu vou fazer uma inversão de B14, B17. Então, peraí. No caso, não é... Peraí, deixa eu só... P14. Deixa só eu ver aqui. B18, acho que é B18, B17, pessoal. Ó, B18, B17. Pronto, agora sim. Tá? B18, B17. Inv-B. Aí aqui, ó, não tem Q quadrado não. No caso eu quero só o Q, tá? Pronto. Aqui também eu quero só o Q, ó. Tá? Só o Q. Só o que eu tô levando em consideração, tá? Para chegar a isso aqui. E a decisão agora, ó. A decisão eu faço isso aqui, ó. Então, eu vou usar a fórmula do se, tá? Para rejeitar ou não a nossa hipótese.
como é que nós rejeitamos a nossa hipótese aqui? Eu vou fazer uma comparação, tá? Então, eu vou fazer quem? Eu vou fazer o nosso alfa menos do que o nosso valor P. Aí sim, se o resultado for menor do que a nossa hipótese, nós rejeitamos, tá? Que nesse caso aqui, ó, vai ser menor e ele vai rejeitar, tá? Então, o valor crítico, nós só fazemos com a inversão do que. Então, nós fazemos o B18, que é o nosso alfa, menos o B17, que é o grau de liberdade que nós utilizamos para representar, tá? Para que não fique confuso isso, porque eu usei o que, quá, né? Então, nesse caso, é o que. Então, mas vocês entenderam aí, ó, assim, mesmo que não chegue esse exemplo da questão de ter um grau de liberdade, vocês entenderam que para fazer o que quadrado da gente, nós levamos em conta a nossa hipótese e o valor de P. Então, você observa que o nosso conjunto de dados não tem correlação para dizer quem é liderado e quem não é, tá? Então, nós rejeitamos aqui, com base na nossa hipótese, nós podemos rejeitar, beleza? Então, eu vou voltar com outro exemplo de que quadrado, levando em conta, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, uma votação. Pessoal, ó, agora nós vamos pegar já uma tabela pronta. Aquela outra eu tentei demonstrar na prática como é que nós podemos fazer, tá? Agora eu já vou mostrar para vocês uma análise que quadrada pronta, pegando aqueles elementos e tudo mais. Naquela outra tabela eu tentei exemplificar para vocês em linhas gerais, matematicamente, de certo modo, né, usando fórmulas do próprio Excel, tá? Isso eu falo de fórmulas do Excel, tá? Então, ó, aqui, ó, você já tem uma análise aqui. Tá? Então, ó, se você observar aqui, os dados da amostra não indicam evidências. Aí você pode dizer, ah, professor, o que é isso? Ah, Francisco, o que é isso? Pessoal, ó, essa tabela, ela avalia se tem evidência ou se tem alguma questão que leva em conta a questão do voto em um determinado candidato, ou Vilma ou Fred. Então, qual o fator que indica uma possível evidência do voto, ou uma tendência? Será que o fator renda, a religião influencia no voto? Masculino ou feminino influencia? Faixa etária de idade vai influenciar? A faixa de renda vai influenciar? Então, foi isso que esses valores, essa tabela eu peguei no site e eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, ó, você percebe que no teste que quadrado, os dados amostrais não indicam evidências. Então, não tem um fator evidenciário que determine a influência do voto em Fred ou em Dilma. Então, como é que ele fez aqui o teste aqui? Vou dar 2 cliques em cima, ó, você vê que ele usou a fórmula, tá? Teste aqui igual, ó, de H5, 2 pontos e 6. Aí, ponto e vírgula, H10, 2 pontos e 11. Ó aqui, ó. Então, lembra daquela tabela que eu falei que nós tínhamos o valor observado e o valor esperado? Então, pronto, ó, nós temos aqui a tabela real, então, com os valores brutos, e agora nós temos os valores esperados, em termos de porcentagem, digamos assim, entre aspas. Então, nós temos agora que a questão da religião aqui, ela não influencia no voto. Vamos ver se tem outra que evidencia. Então, aqui, ó, os dados amostrais aqui ainda não indicam, tá? Aqui sim, ó, veja que ele já indica, ó. Aqui ele já indica. O fator da renda indica. E para essa tabela, você observa que, ó, é maior. 0,35 é maior do que o nosso 0,5 estipulado para a nossa hipótese, tá? Neste caso aqui não, ó, 0,2 é menor do que a nossa hipótese. Então, é rejeitada essa questão. Então, você observa que essa possibilidade, ela é real,
você vê que tem evidência. Então, qual é a evidência para uma influência do voto aqui? Então, o valor do salário. Então, você observa que o valor maior do que 10 salários mínimos influencia, por exemplo, na questão do voto, tá? No outro exemplo, ó, você tem que é bem menor, é nula. A nossa hipótese aqui é nula, tá? Então você tem que influencia, tá? Então é só para mostrar a vocês que com o Excel é possível você ter duas vertentes para esse caso. Agora eu vou mostrar no SPSS que é só clicar que ele gera para você, tá? Tanto o que quadrado quanto também ao aspecto binomial. A professora perguntou, de certo modo, quando eu estiver no slide de explicação, para fazer uma correlação, né? uma comparação entre os métodos. Aí, nesse termo, em termos de falar sobre um método, eu diria que vai depender da sua amostra, né? Em termos de dizer qual método é mais eficiente. Em termos de falas, qual método é mais eficiente, vai depender sempre do que você quer analisar, ok? Mas se você quer, por exemplo, fazer uma comparação entre categorias, de certo modo, para influenciar algo, o que quadrado é super recomendado.